Lição 66 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A minha felicidade e a minha função são uma só. Ou seja, a nossa função é ser feliz e vamos entender o porquê isso é real. Certamente tens notado em todas as nossas últimas lições uma ênfase na conexão entre o cumprimento da tua função e a realização da felicidade. Isso acontece porque realmente não vês a conexão. Então, como a gente não vê isso, a gente tem que trabalhar, eu diria que desfazer crenças contrárias disso, né? Contrárias que fomos criados para ser felizes. A gente tem uma resistência muito grande de acreditar nisso. E, no entanto, entre elas há mais do que apenas uma conexão. Elas são a mesma coisa. A nossa função e a nossa felicidade são a mesma coisa. Suas formas são diferentes, mas o conteúdo é completamente uno. O ego batalha constantemente com o Espírito Santo sobre a questão fundamental do que é a tua função. Da mesma forma, ele batalha constantemente com o Espírito Santo acerca do que é a tua felicidade, né? O ego faz com que a gente sempre esteja projetando a nossa felicidade, né? Nunca vivendo a nossa felicidade. Não é uma batalha a dois. Eles não estão, ego e Espírito Santo não estão guerreando entre si. O ego ataca o Espírito Santo, ataca e o Espírito Santo não responde, porque ele sabe quem é. Ele não se esqueceu de quem ele é. E ele sabe principalmente que ele é inabalável, inatingível, porque ele é a verdade. Então ele é unificado, ele não tem por que se defender de ilusõezinhas. Ele sabe qual é a tua função, ele sabe que ela é a tua felicidade. É como se o Espírito Santo aguardasse o nosso chamado, porque ele sabe que todos nós iremos despertar, porque ele sabe que a verdade sempre vai vencer. A questão da escolha é o que o livro nos coloca, é uma questão do que a gente quer fazer com esse tempo. Se a gente quer acelerar isso ou não, se a gente quer ficar mais um tempo presa nessa ilusão. Hoje, tentaremos ir além dessa batalha totalmente sem significado para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos engajar em argumentos sem sentido sobre ela. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade e em determinar os meios para realizá-la. Não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando seus ataques contra a verdade. Vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. Voltando, pessoal, a nossa função é expressar o que fomos criados para ser. E isso a gente faz em união com a nossa centelha divina, né? Então, assim, o ego, ele vai sempre tentar constantemente nos dizer que a nossa felicidade, ela tá em algo que a gente ainda tem que realizar. Ah, eu serei feliz quando, ou eu serei feliz se, ou eu não posso ser feliz porque... Então o ego, ele vai estar sempre trazendo argumentos muito convincentes, é claro, porque há tempos escolhemos manter essas crenças, até que a gente se canse disso tudo e volte a olhar para a nossa verdade. Então, e a nossa verdade fomos criados por Deus, por tudo que é, pelo Criador de tudo que é, e Ele só cria a verdade, Ele só cria amor. Verdade, amor, são uma coisa só, são formas diferentes de nomear esse grande pacote que é o nosso Criador. Então, assim, enquanto a gente ainda escolher alimentar essas crenças que constituem o ego, que constituem o que ainda estamos manifestando aqui, a gente não vai estar a par com a nossa felicidade, com a nossa verdade, com a nossa função. Então, assim, Deus criou extensões de si mesmo. Essas extensões de si mesmo, em dado momento, resolveram achar que poderiam criar de uma forma diferente da dele, né? E aí vem a arma o argumento mais forte que o ego usa. Comigo, criando sozinho, vocês têm individualidade.
e com Deus se unificando ao todo, não. E muito pelo contrário, né? No material de Sete, quem acompanha aqui no canal também, Sete deixa muito claro e é muito forte isso. É legal como os conteúdos se conversam, né? Porque o criador da individualidade iria querer parar com a sua individualidade na hora dessa reunificação, né? No momento de se voltar. Se ele é o criador da individualidade, ele criou extensões de si mesmo com o livre-arbítrio, né? Mas uma das questões que o ego mais usa para que a gente se segure é você projetar a ideia de uma felicidade fora construída por nós mesmos, enquanto que a nossa felicidade, o nosso pacote de felicidade já está pronto em Deus, já está esperando por nós em Deus. Então é aquela velha história que o Hélio Couto tanto nos ensina, é o soltar e deixar a centelha tomar conta das nossas decisões e dos nossos sentimentos. Porque aí sim isso é a unificação com o propósito para o qual fomos criados. E aí o caminho de cada um de nós vai se abrindo para que a gente tenha maneiras de exercer esse propósito nessa vida manifesta. Então hoje nós vamos começar com um período de prática de 10 a 15 minutos, né, que essas lições mais longas pedem para nós, né? E a gente vai começar afirmando: Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. A gente vai meditar de 10 a 15 minutos durante essa afirmação. Aí ele continua aqui na explicação. Tenta ver a lógica dessa sequência, mesmo que ainda não aceites a conclusão. A conclusão só poderia ser falsa se os dois primeiros pensamentos estivessem errados, né? Se Deus só não me dá só felicidade, ou ele não me deu, ou essa não é a minha função. Mas não, essa frase é a verdade. Isso poderia ser falso, é claro, mas para que o fosse seria preciso definir Deus como algo que ele não é. Então, além de tudo isso, além do trabalho da gente se reconhecer, a gente tem que reconhecer quem é Deus de verdade, porque somos a sua extensão. Então, enquanto a gente não olhar Deus da forma certa, e aí aqui, se você chama de Deus, se você chama do todo, do universo, da fonte criadora, se não entendermos a verdade dessa fonte criadora, como é que a gente vai entender a nossa verdade? E o contrário também, enquanto não nos olharmos através das lentes da verdade, como é que a gente vai entender Deus? Porque nós somos o seu fruto, nós somos a sua imagem e semelhança. Então, se Deus é amor, eu também sou amor. Se eu sou só amor e eu posso confiar que eu sou sim só amor, então Deus também é amor. Porque eu sou uma criação dele e ele não cria nada além disso. Então, olha a importância da gente entender, né, os aspectos reais de Deus, os nossos aspectos reais. O amor não pode dar o mal e o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que ele não tem e ele não pode ter aquilo que ele não é. Cada um cria com o que está dentro de si. Deus só tem amor, só tem verdade, ele é a verdade. E aí ele cria amor, ele cria verdade. Isso aqui que a gente está manifestando não é criação de Deus. É uma lente que a gente optou em usar em nós mesmos com características que o ego atribuiu, né? O que é esse ego? São as nossas crenças que a gente resolveu se formar de ideias que não é a nossa verdade. Aí a gente cria toda essa confusão. Mas a nossa verdade não é essa. A nossa verdade é sermos extensões de Deus. Por isso que a nossa felicidade, a nossa função é a felicidade. Deus criou para ser como ele, feliz, criador, livre, ter individualidade, viver em reinos de felicidade, experimentar a vida manifesta em reinos de felicidade, locais de harmonia. A segunda premissa é: Deus te deu a tua função. Já vimos que há só duas partes na tua mente. Uma é dominada pelo ego e feita de ilusões, a outra é o lar do Espírito Santo, onde habita a verdade. Lembra? Só existem dois caminhos ao qual percorrer. Não há outros guias além deste, entre os quais escolher, e não há outras consequências possíveis como resultado da tua escolha, senão o medo que o ego sempre engendra ou o amor que o Espírito Santo sempre oferece para substituí-lo. A escolha é nossa.
Enquanto a gente ainda estiver sofrendo, não tiver aquela paz de que tá tudo bem, aquela certeza, mesmo que pareça não estar, mas enquanto a gente não tiver a certeza dentro de nós de que está sim tudo bem, é porque a gente ainda está dando mais da nossa vontade para o ego, né? E aí estamos alimentando ainda essas crenças que a gente criou, essas crenças ilusórias que criamos a respeito de nós mesmos. Pensa sobre isso durante o período de prática mais longo de hoje. Pensa também sobre as muitas formas que a ilusão da tua função tem tomado na tua mente e sobre as muitas maneiras nas quais tentaste achar a salvação sobre a orientação do ego. Tu a achaste? Foste feliz? Elas te trouxeram paz? Precisamos de muita honestidade hoje. Então, assim, será que eu acho que a minha felicidade está no ponto tal, está na realização de tal, tá quando a pessoa tal ficar comigo, ou tá... Sério, vamos ser felizes, ou vamos ser sinceros. Isso realmente está trazendo felicidade pra gente ou está trazendo um pacote de perturbação? Porque se eu perder aquilo, eu perco a minha felicidade. Se a pessoa for embora, eu perco a minha felicidade. Se eu não me realizar profissionalmente, se eu não ganhar tanto de dinheiro, se eu não tiver as minhas manifestações materiais, eu não vou ser feliz. Aonde a gente está colocando a nossa força, o nosso foco? Eu sou um corpo físico que precisa de aspectos físicos para ser feliz? Ou eu posso, primeiramente, encontrar o meu ponto de felicidade, que é na minha união com Deus, que é na minha união com o meu propósito, deixo fluir, deixo essa centelha se manifestar, porque aí eu vou voltar a me manifestar da forma que eu fui criada para se manifestar, e aí tudo mais começa a mudar, tudo mais vem com o dia a dia. Mas a partir do momento em que a gente fortalece as crenças certas a respeito de nós mesmos, as coisas vão se mudando. Nos períodos de prática mais curtos de hoje, teriam o máximo proveito se fossem empreendidos 2 vezes a cada hora. Vamos tentar, pessoal, 2 vezes a cada hora. Coloca aí os celulares para despertar. E aí a gente vai fazer a seguinte aplicação. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. E não tem nada além disso que Deus espere de nós. Deus espera que sejamos felizes, porque sendo alegre, sendo feliz, a gente não está julgando, a gente não está competindo, a gente não está atacando. Sendo alegre, sendo feliz, em essência, na verdade, a gente está se unificando novamente. E é isso que Deus espera de nós. Muito obrigada e boa prática a todos.